Nosso programa está de volta, recebendo aqui para bater papo com a gente agora a doutora Verusca Guendov, que é psicóloga clínica e vai falar com a gente sobre um assunto: como identificar e se proteger de pessoas que são manipuladoras. Tudo bem, doutora? Que saudade! Tudo ótimo, eu tô bem morrendo de saudade de vocês. Eu me fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer hoje. de te receber aqui novamente, doutora. Falando sobre um assunto, eu chamei o assunto de interessante, mas eu queria entender, já começar entendendo. Quando a gente fala de pessoas manipuladoras, a gente pode estar falando de alguma patologia ou não somente? Nós encontramos três tipos, três perfis de pessoas quando nós pensamos em manipulação. Nós temos sim uma quantidade que vem por um perfil patológico, doente, e aí nós encontramos os perfis narcísicos, os psicopatas, que utilizam da manipulação para os seus objetivos, que geralmente são de prejudicar uma outra pessoa e de sentir prazer com isso. Mas também temos um segundo perfil, que são as pessoas manipuladoras que não percebem que agem assim, são mais mandonas e manipulam por isso, porque gostam, têm um prazer de mandar, mas não são doentes e não sabem exatamente que estão agindo dessa forma. E nós temos um terceiro perfil de pessoas manipuladoras que são interesseiras, elas não têm uma patologia mental, mas elas perceberam que manipular trazia benefício, que manipular, então elas calculam exatamente o que elas vão dizer, como elas vão fazer, como elas vão se aproximar, elas escolhem os perfis, elas observam as pessoas que são mais carentes, as pessoas que têm dificuldade de dizer não, as pessoas que seriam mais interessantes para os objetivos que elas querem. E eu creio que esse perfil, assim como o perfil psicopata, são os dois perfis que mais a gente precisa ficar atento, mais a gente precisa ir observar, porque são os mais perigosos que a gente encontra no dia a dia. Doutora, de tudo que você falou, eu já separei aqui alguns tópicos para a Sim. gente abordar. Eu quero começar literalmente do começo e falando sobre as crianças, para entender se todo mundo tem um potencial manipulador. Vou dar aquele exemplo básico, agora eu posso dar com propriedade, porque eu tenho meu filho com 3 anos, que muitas vezes fala uma coisa para o pai, por exemplo, vou dar um exemplo do que acontece lá em casa. O Davi às vezes fala: papai, posso dormir na sua cama? Aí o Caio fala: não, hoje é dia de semana. Aí ele vem e fala: mamãe, será que eu não posso dormir na sua cama? É lógico que nós dois estamos vendo isso, mas a maneira como a gente reage pode fazer com que ele ache que pode de fato manipular ou não. A gente sabe que as crianças são muito boas nisso em algum momento. Isso é consciente? Isso de alguma maneira pode se tornar manipulação mesmo? É claro que as crianças, elas tentam utilizar os recursos que elas têm para conseguir conquistar aquilo que elas querem. Elas têm uma dificuldade inicial de entender esse não. É muito comum algumas famílias, e a gente vê isso no dia a dia, ter uma dificuldade de dizer não para uma criança pequena, porque as crianças são muito conquistadoras, né? Elas são muito meigas, então elas conseguem cativar. E por conta disso, elas sabem que se elas fizerem aquilo, elas terão o reforço positivo que elas estão buscando. Isso é uma coisa natural da idade, principalmente até 3 anos de idade, costuma ser um período mais difícil, porque a criança, ela precisa, ela quer e ela não quer entender aquele não. Depois Tô sabendo! E depois de 3 anos, a criança vai assimilando melhor. Então ela vai entendendo que aquele não é não mesmo, aquele não, se ela forçar, ela consegue. Então ela vai conseguindo administrar isso de alguma forma. Mas é interessante a gente dizer que também existe um perfil de crianças que já nascem psicopatas. E é interessante a gente dizer isso porque essa forma, esse perfil já vem de muito cedo, em alguns casos a gente percebe isso. E a criança, ela não cede nunca. Ela acaba aceitando, contrariadíssima, porque ela sabe o que ela quer e ela vai esperar passar o tempo, mas ela vai fazer de novo, porque ela não nasceu com uma condição emocional adequada, com um perfil adequado, então ela já sabe que ela tem um prazer de desobedecer. Ela tem um certo prazer de manipular os adultos. Doutora, eu li um livro já há muitos anos, se eu não me engano o nome do livro é Mentes Perigosas, e um dos tópicos abordado é a psicopatia. Sim. E eu não sei se foi nesse livro que eu li essa informação, mas me parece que tem um levantamento aí de 10% da população ter a psicopatia. O que é a psicopatia? Essa porcentagem está certa? Sim, tem sido percebido a cada dia que a cada 10 pessoas que a gente conhece, uma tem um perfil psicopata. E a gente, quando pensa psicopata, é curioso isso. A gente pensa naquele que é o serial killer, que é o que mata sem dó e tal. Mata sem dó. E a gente precisa prestar atenção que não existe só esse tipo.
O que mais existe quando se trata de psicopatas é aquele psicopata social que ele tem um prazer de tirar o seu dinheiro, de tirar a sua paz, de te ver sofrer e de enganar, mentir para as pessoas. E é um prazer tão grande para ele porque ele entende que quando ele mente se passando por alguém bom, amável, romântico, incrível e que todo mundo cai nessa história, cai nessa Geralmente criação, muito sedutores, né? muito sedutores. É aquele tipo de pessoa acima de qualquer suspeita, que todo mundo ama, mas que ele sente prazer de enganar todo mundo e de usar a influência, usar o dinheiro, usar a oportunidade daquela outra pessoa. Doutora, você falou de crianças. A pessoa nasce psicopata? Sim, o psicopata ele nasce com uma deficiência já desde seu nascimento e ele não possui a empatia, a área do cérebro que Falta seria... isso no cérebro, é isso? Falta. Essa área que corresponde à empatia, dó, pena, piedade, essa área ela não existe. Tem um exame para isso ou é clínico o diagnóstico? Olha, o comportamento dita a regra, mas existem exames clínicos. Hoje a gente tem muitas áreas científicas que buscam respostas e que já chegaram à conclusão que isso vem de um processo já de nascimento e que se você não trazer uma certa inibição nesse período de infância, esse psicopata ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando espaço e aí se torna muito difícil de você conseguir contornar. Principais características na criança, doutora, para a gente ficar em alerta? Frieza, muito constante, um certo prazer de judiar de animais de estimação. Então, para você que está em casa, tem uma criança que ri, que sorri quando judia de um animal, já acende um alerta aí que alguma coisa está errada, não é comum isso acontecer. Mas claro que tem outras características de frieza com os irmãozinhos, com outras pessoas, muita mentira, mentira o tempo todo, manipulação o tempo todo. Então é fácil da gente começar a perceber o comportamento. E quando você percebe que não existe arrependimento, que tem um choro fingido, ou uma certa dó fingida, porque eles tentam imitar aqueles que eles estão convivendo, porque eles não sentem. Então eles choram porque eles veem como o outro faz, e eles imitam. E se divertem de achar que as pessoas ali entraram nessa história, nessa situação. Então a gente precisa estar muito atento. A gente lida muito com pessoas, né, no dia a dia e saber que a cada 10, uma pode trazer gente, essa né? patologia é muita gente. Doutora, a criação pode conter um psicopata? Sim, o psicopata ele tem só um único medo, de ser descoberto, de ser pego e de pagar um preço por isso. Ele não quer pagar esse preço. Então ele manipula todo mundo para não pagar esse preço. Então, por exemplo, eu vejo muito em relacionamentos afetivos isso e é impressionante a quantidade de pessoas hoje já que sofrem num relacionamento afetivo porque se envolvem ou se envolveram com uma pessoa que é amado por todos, mas que a partir do momento que esse psicopata sente que tem o outro nas mãos, que essa pessoa ela tem uma dependência afetiva porque ele faz com que essa pessoa fique dependente afetivamente, aí ele começa a judiar e sentir prazer dessa pessoa se ver ali no sofrimento constante. No começo é um príncipe encantado, né? Exatamente. Uma princesa rainha que faz tudo, E né? é curioso porque ele vai afastando, ele vai isolando essa pessoa das demais e as outras acham que você está exagerando, imagina, essa pessoa é incrível, você que não está sabendo cuidar. E às vezes a pessoa está numa situação dessa morrendo, entrando em depressão, internamente se destruindo, porque vive com uma toxicidade constante e nem sabia que era assim. Doutora, os outros dois tipos de pessoas, e principalmente sobre essa última que a senhora citou, que não são pessoas que têm patologia, também são perigosas no convívio, tóxicas? São, porque elas são tóxicas, elas acabam sendo um tanto abusivas no seu relacionamento no dia a dia. E elas entendem que aquela pessoa que é mais frágil emocionalmente ou mais carente, ela pode ser facilmente manipulada. E é curioso isso, porque as pessoas que são muito frágeis, carentes e que têm uma necessidade muito grande de agradar todo mundo, de dizer sim para todo mundo, não conseguindo responder ao que a necessidade pede. Então, se a necessidade pede um não, tem que ser um não. Se você está dizendo sim para uma coisa que tinha que ser não, você tem que passar a rever o que você precisa fazer para mudar isso. Eu penso que isso vai reforçando de tal forma que as pessoas passam a ficar visíveis para as pessoas que manipulam. E aí,
É fácil da gente perceber isso também nas relações sociais ou nas profissionais, ou até mesmo nas familiares ou afetivas, que quando você vê um histórico de uma pessoa que namora, se relaciona com uma pessoa e acaba no mesmo tipo de situação. Alguém abusivo, tóxico, que manipula. Aí se separa dessa pessoa ou termina aquele relacionamento, namoro, noivado, enfim, e aí começa a namorar uma outra pessoa com o mesmo perfil. Ai, mas Verusca, ela está buscando, inconscientemente ela está repondo. Mas ela também não percebe que, por ela apresentar essa característica carente, essa dificuldade de dizer não, os psicopatas percebem rápido, assim como os manipuladores não psicopatas também. Essa pessoa tem a característica que esse tipo de pessoa manipuladora procura. Exatamente. Por isso que acaba acontecendo, né? Sim, ela fica visível. É como se fosse uma luz no meio da escuridão, onde todo mundo está enxergando que ali a pessoa vai conseguir se aproveitar daquele perfil. Doutora, e como nós nos relacionamos com as pessoas? E pensa aí no seu trabalho, pensa na sua família, numa família que você conviva, de repente, do marido. Quanto a gente pode perceber que as relações mudam. Então, de repente, alguém que é mais áspero com você nunca foi áspero com outro. Outro dia alguém me falava assim, com uma das minhas cunhadas, fulana sempre faz isso, mas comigo nunca fez. As pessoas também se relacionam com o outro de acordo com o que o outro permite, não é isso, doutora? Sim, nós temos construções de vínculos que são naturais no dia a dia. Então, eu construo um vínculo com uma pessoa, eu tenho uma amizade, então eu tenho uma forma de conduzir essa amizade. Mas eu preciso aprender a ter flexibilidade de entender que as pessoas são diferentes e que eu preciso ter essa mobilidade na hora de criar esses vínculos no dia a dia. Então, eu não posso ser do mesmo jeito com todo mundo, mas eu preciso aprender a filtrar quem eu quero perto de mim. Eu não estou aqui como uma forma de alertar, tipo, cuidado, todos vocês vão sofrer, não. Mas para dizer a você que você precisa sim tomar cuidado para que você crie relações com pessoas que no seu crivo sejam seguras. Com a pandemia, Jaque, o volume de carência aumentou demais. O isolamento social necessário para esse momento trouxe um aumento grande de dependência emocional das pessoas. De golpes através das redes sociais, de relacionamentos que nem eram reais, né? Exatamente. E com isso, as pessoas começaram a se envolver em situações muito complexas por conta da carência. Então, é um alerta, sim, nesse momento, mas, ao mesmo tempo, não para desesperar você, mas para fazer com que você passe a rever o que você busca nos relacionamentos. Você busca uma amiga, um amigo? Qual é a característica que você consegue administrar? As pessoas são falhas, a gente sabe, mas qual é a falha, qual é a dificuldade que você sabe lidar? Agora, relacionamento é troca, independente de ser amizade, mundo profissional, afetivo, familiar. A amizade é troca, relacionamentos são troca, então a gente precisa construir a cada dia. Não tem sentido uma pessoa que você sempre diz sim para tudo, porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de dizer não, porque senão você vai ficar de lado, então você se sujeita a tudo que o outro quer, só para sentir que tem aquele outro mesmo quando você sabe que não o tem. Então, esse tipo de situação precisa ser revista. Doutora, eu amo que as pessoas estão participando muito pelo YouTube. Eu vou deixar até o nosso QR Code, vai aparecer aqui na tela para você. Coloque seu celular no modo foto, mira, você vai para o nosso canal do YouTube, lá você assiste a programação também ao vivo e pode continuar assistindo a programação pela TV, mas deixar ali sua pergunta no chat, tá? A Kelinha mandou assim, boa tarde, Jaque, doutora Verusca, obrigada, meu amor, um beijo, boa tarde. E a todos do programa. Todas as pessoas são manipuladoras ou influenciáveis? E pediu para eu mandar um beijo para João Pessoa, um beijo para todos de João Pessoa e da Paraíba. É um prazer também ter a participação de todos da Paraíba e dizer o seguinte, todos nós precisamos entender como lidar com o ser humano. Então, não é que você vai manipular, não, você vai saber o que você quer e você vai persistir naquilo que você quer. Manipular é quando você se aproveita de terceiros, seja quem for, para ter o que você quer. Esse é o grande problema. Se eu quero alcançar um alvo, eu vou ter um caminho, eu vou ter um planejamento para alcançar esse alvo. Eu não preciso puxar tapete, enganar ninguém, roubar ninguém, criar nenhum tipo de situação. O problema é que os manipuladores de plantão, eles agem 100% assim para chegar nos caminhos, desviando um caminho que deveria acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer chegar
num determinado cargo, num trabalho. Tem um caminho para isso, tem uma maturidade para isso, tem um planejamento para isso. Chega uma pessoa naquele ambiente e diz, não, eu não quero esse caminho, eu vou enganar aquele, eu já percebi que aquele tem influência sobre aquele, se eu fizer amizade, vai derrubar aquele. Ou seja, ele mexe como se fosse peças de xadrez para fazer com que aquele caminho seja encurtado. Esse é o problema dos manipuladores. Eu dei o exemplo do ambiente profissional, mas isso pode ser em qualquer ambiente. Às vezes tem uma pessoa que tem uma posição social que é interessante para o manipulador, ou tem uma condição financeira para o manipulador, ou tem alguma coisa que aquele manipulador está buscando, e ele vai mirar naquela pessoa, vai se aproximar, vai fazer um papel para todo mundo cair, até ele conseguir conquistar. Depois que ele conquista, Jaque, ele joga fora. Me fez lembrar de uma série, se eu não me engano, o nome é House of Cards, dessa série que eu assisto, que é uma série de político, e tem um político central, principalmente nas primeiras temporadas, e ele faz absolutamente tudo que ele quer. Ele quer tirar fulano, ele fala, eu já sei como é que eu vou fazer. Ele traça um plano, vou chegar em ciclano, vou falar aquilo que o outro disse, para ele conseguir o objetivo final dele. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E na pergunta dela, fala sobre essa questão, será que todo mundo é influenciável? Se a gente se dedica a conhecer sobre gerenciamento de emoções, inteligência emocional, e a gente desenvolve essa capacidade de leitura emocional das pessoas e das situações, nós não vamos ser influenciáveis, nós vamos ter tempo de reflexão, vamos construir uma reflexão, fazendo com que isso não ocorra tão facilmente. É claro que, às vezes, os manipuladores são profissionais, então esses dão um pouco mais de trabalho para você perceber o que é que está acontecendo. Mas, se todos nós nos dedicarmos a cuidar da nossa condição emocional, a aprender, a entender o que está acontecendo numa situação, isso se torna muito mais seguro para todo mundo. Muita gente hoje, já que isso eu tenho certeza, para você que está em casa, que todo mundo aqui, todas as pessoas, todos que se dedicam, gastam tempo de investir em você, de se conhecer, de saber suas dificuldades, de saber quais são as características nossas que nós precisamos mudar todos os dias, nós precisamos nos reinventar todos os dias. Todas as pessoas que se dedicam a isso são as que menos caem nessas situações. Agora, aquelas pessoas que, por N motivos, dependem se deixando tanto... pra lá, inclusive, né? Exatamente, mas dependem tanto do outro, amam tanto as outras pessoas que não se amam, apenas amam o terceiro, o próximo, essas são as que mais costumam dar problemas, porque elas acabam caindo nas mãos de todo mundo. Doutora, vamos lá para alguns tópicos. Ó, a Suzana Bonfim está assistindo também pelo YouTube, disse que o tema está muito bom. Obrigada pela sua participação, Suzana. Um beijo grande para você, tá? Leandro Freitas, Porto Alegre, também ligadinho no programa. Doutora, vamos lá. Dois pontos importantes que você acaba de falar. Sim. Eu quero saber, primeiro, se eu percebo que convivo com um manipulador, e eu não tenho como tirar ele da minha vida, então às vezes é um colega de trabalho, é um par de trabalho, alguém muito próximo, às vezes é o parente de alguém da família, ou é um parente seu, que você sabe que vai ter que continuar cruzando o que fazer, e depois eu vou passar para o próximo tópico, que é quando você aí está se identificando como um manipulador. Exato. O que fazer nesse caso? Mas vamos primeiro para o ponto, percebi que convivo com alguém assim, o que fazer, doutora? Se parar para olhar a própria estatística, a cada 10... a gente está convivendo, psicopata. né? A gente está convivendo. E desses outros 9, nós temos os outros 2 níveis de manipuladores que não são psicopatas. Então, é impossível não conviver com alguém que tenha um perfil mais mandão, mais manipulador, enfim. A questão é como lidar com esses. Para isso, a primeira dica, eu preciso identificá-los. Cheguei num ambiente, eu vou ter que buscar, observar os comportamentos. Tem uma pessoa que está aqui do meu lado. Tá sorrindo, trata bem, mas quando a pessoa dá as costas, chega para você e fala mal do outro, opa, olha um alerta acontecendo. Aquilo ali já está indicando que, no mínimo, ou é fofoqueiro, ou é fofoqueira que já é um problema, né? Que já é um problema, ou pode ser um alerta de que essa pessoa pode estar manipulando. Se ela fala mal do outro que ela acabou de bajular, quem dirá que não fala mal de mim? Então, eu identifico isso, eu vou ter que tomar mais cuidado com o que eu falo, com o que eu demonstro, porque se eu não faço esse filtro, eu chego e conto tudo da minha vida, eu tenho a minha privacidade como um livro aberto, eu vou estar munindo essas pessoas de um armamento pesado contra mim. As pessoas às vezes não entendem isso que eu vou dizer, mas eu acho importante falar aqui,
nem todo mundo comemora as vitórias que você conquista. E se você está convivendo no meio de pessoas e você vem e traz as suas vitórias, que são incríveis, e que muita gente vai torcer por você, mas naquele ambiente talvez tenham muitos que não vão torcer por você. Talvez ali o manipulador comece a decidir que ele quer te destruir porque ele não aceita que você tenha uma vitória na frente dele. Cuidado até com o que você conta de vitória. A privacidade humana, ela precisa ser muito respeitada, a nossa condição. Ninguém está dizendo aqui para você manter tudo em sigilo, não é isso. Mas com o advento das redes, com o advento da gente ter uma vida muito virtual por conta da pandemia, as pessoas às vezes se perdem um pouco do que informar e do que não informar. O que mostrar e o que não mostrar. O que eu devo segurar mais um pouco e o que eu devo já mostrar agora. É muito importante que a gente aprenda a fazer essa divisão, porque você pode lidar com qualquer pessoa, desde que ela não ultrapasse a barreira da sua intimidade, a barreira da sua privacidade e a barreira da sua dignidade emocional. Tem um limite para essas relações, Tem um né? limite para essas Doutora, relações. e se a pessoa que está nos assistindo falou, peraí, vocês têm algumas características que eu acho que eu tenho. O que fazer nesse caso? Precisa de ajuda, doutora? Olha só, quando uma pessoa se identifica e diz, opa, peraí, eu acho que eu estou manipulando, eu não quero ser assim, ela tem um perfil de manipulação que não é psicopata e que ela pode perceber que ela pode mudar. É possível, sim. Agora, os psicopatas, aqueles que são manipuladores, estão assistindo e se identificam, eu vou ter que disfarçar mais para os outros não me perceberem. É assim que eles vão reagir. Porque um psicopata, ele não quer melhorar, ele não tem, e para ele acha que ele está ótimo, que ele consegue o que ele quer, ele conquista o que ele quer. Então, para ele, eu não vou melhorar. Se eu mudar, eu vou piorar. É a visão que eles têm. Então, o que a gente pode fazer é aprender a se proteger, aprender a se identificar e se trabalhar no dia a dia para que a gente consiga ter bons vínculos, que a gente aprenda a ter filtros e que a gente aprenda a lidar com qualquer tipo de pessoa, sabendo com quem está lidando, mas não deixando a pessoa passar daquela proteção básica que a gente tem que ter com a gente mesmo. Algumas vezes se fazer absolutamente neutro, né? Porque em família Sim. muitas vezes isso acontece, em situações você vê que um tá manipulando e tá fazendo mal pro outro. Às vezes você quer tomar partido de alguém e às vezes você tá tomando partido errado, porque o manipulador Sim. muitas vezes ele é muito galanteador, né? E uma dica de ouro, Jaque, descobriu quem é muito manipulador, descobriu quem pode ter um perfil que pode ser psicopata, não revele a ninguém. Guarda pra você. Isso é importante, hein? Gente, isso é dica de ouro, porque isso vai ajudar você a ter mais qualidade de vida. Porque se você deixar isso escapar e isso bater na mão errada, essas pessoas podem passar a te perseguir. Você se torna um alvo. E é muito difícil quando você tem um psicopata, uma pessoa assim grave te perseguindo, de você conseguir escapar, porque ela é fria, ela não vai ter esse filtro que nós temos. Eu vou encerrar, mas eu já te convido para voltar com esse tema, doutora Será Verusca, um que ainda prazer. faltou muita pergunta. Para quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 982490073. Tem o Instagram, @DRA, de doutora Verusca, e o canal do YouTube, Verusca Gendov. Volta sempre, doutora. Vai ser um Obrigada, prazer, viu? fica o meu beijo aí a todos. Um beijo grande. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. A revista Graça nós temos como